Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui dando continuidade ao nosso curso de Tecnologia dos Metais, a parte de tratamentos térmicos. A gente vai ver o procedimento de mar-têmpera e o procedimento de aus-têmpera. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você aqui que já acompanha o canal, para lembrar de deixar aquele like e deixar um comentário aqui de feedback, isso ajuda bastante a continuar a produzir o conteúdo aqui para vocês. Caso você tenha chegado aqui agora, já se inscreva no canal, lembre de deixar o like também, que não custa nada, e isso incentiva bastante aqui eu a continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Vamos para a nossa aula de hoje, né? A aula de hoje a gente vai falar aqui de uns tratamentos que são umas variáveis ali da minha têmpera, né? São tratamentos importantes, que são os meus tratamentos de mar-têmpera e o meu tratamento de têmpera, né? Por que eu realizo aqui o meu tratamento de mar-têmpera? A gente já viu ali durante o meu tratamento de têmpera, por exemplo, que eu tenho um resfriamento muito rápido da minha superfície. E muitas vezes, esse resfriamento muito rápido da minha peça, de uma forma geral, eu posso gerar algumas distorções da minha peça. A gente viu na nossa aula de têmpera que a gente tem diversas tensões geradas devido a esse tipo de tratamento. Isso por quê? Porque eu tenho ali um resfriamento diferencial entre a minha superfície e o meu centro. Isso a gente consegue ver de forma representativa aqui nesse primeiro gráfico, né? Por quê? Porque a minha superfície ele vai tender a ter esse tipo de resfriamento, né? Um resfriamento rápido, enquanto o meu centro ele vai ter um resfriamento um pouquinho mais lento. A gente está vendo aqui que ambos vão formar uma estrutura martensítica, isso não tem problema. Só que, como a superfície está resfriando mais rápido e o meu centro mais lento, eu vou ter ali uma tensão gerada devido à contração diferencial entre a superfície e o centro, né? E, obviamente, que depois, a gente viu na nossa última aula de revenimento, eu vou realizar o meu revenimento. Porém, eu já tive aqui algumas consequências de uma formação de tensão nessa estrutura. E a mar-têmpera, ela meio que vem para tentar resolver um pouquinho desse problema de tensões e possíveis empenamentos, por exemplo, na minha peça. Como, então, que funciona a minha mar-têmpera, né? Aqui a minha mar-têmpera ela vai consistir aqui na minha austenitização do meu aço, ou seja, eu vou chegar no meu aço até uma temperatura austenítica, obviamente, a gente sempre está partindo aqui, quando eu estou criando transformações de fase da minha temperatura austenítica, e eu vou pegar aqui e vou realizar um resfriamento, porém esse resfriamento ele não vai ser até a temperatura ambiente, por exemplo, ou a temperatura onde eu já tenho a minha transformação martensítica. Eu primeiro vou fazer um resfriamento até uma temperatura acima do início da minha temperatura de transformação martensítica. Por quê? Porque se eu resfrio até só essa temperatura e depois eu mantenho ela relativamente constante, eu vou garantir que a minha peça ela tenha ali uma temperatura constante um pouquinho acima da minha temperatura MI. E depois que eu já tive ali a estabilização daquela temperatura pela minha peça, eu faço um resfriamento rápido. Por quê? Porque aqui o gradiente de temperatura vai ser muito menor. Então, eu vou conseguir garantir que eu vou ter uma distorção muito menor ali entre o centro e a minha superfície, porque ao invés de eu ter todo esse ΔT aqui de temperatura, na verdade, todo esse ΔT aqui, na verdade, o meu ΔT vai ser só esse aqui, ó. No caso aqui de uma têmpera normal, né, vamos botar aqui, esse aqui que é o meu ΔT, né, a minha variação de temperatura, o meu gradiente térmico. E aqui no caso da minha mar-têmpera, o meu ΔT vai ser só esse aqui, né, eu vou ter um ΔT muito menor, e isso vai melhorar ali em termos de engenharia a distorção dentro dessa minha peça, né, a tensão que vai estar envolvida ali internamente. Então, eu vou conseguir, às vezes, realizar um procedimento para obter uma martensita em peças maiores, eu vou conseguir ter um processo mais eficiente de uma forma geral, né? O resultado aqui desse tratamento, ele continua sendo a martensita, tá, gente? Eu vou obter aqui martensita. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu ainda não tive a transformação e o meu resultado aqui é a martensita. Depois eu vou, obviamente, realizar ali o meu revenimento, mas eu ainda estou tendo como resultado aqui a minha martensita e o objetivo aqui vai ser minimizar as distorções, né? Eu vou minimizar aqui as distorções e as minhas tensões residuais decorrentes das minhas diferenças de temperatura na minha superfície e no meu interior da minha peça. Então, o objetivo principal da mar-têmpera aqui é resfrio aqui acima um pouquinho de MI e depois resfrio rapidamente para obter martensita, de forma a qual eu estou evitando ali as distorções na minha peça. A minha mar-têmpera, eu posso realizar ela aqui utilizando banho de sal ou de óleo, e o meu banho de sal ele vai apresentar algumas vantagens ali sobre um meio de têmpera, que é um meio de óleo, por exemplo. Eu vou ter uma maior estabilidade química, né? Até porque o óleo aqui ele é líquido, às vezes esse sal fundido, não vou ter aquela questão ali de formação de filme, etc. e tal. Eu vou conseguir operar aqui numa faixa maior de temperatura, exatamente porque
o sal fundido ali, ele consegue trabalhar numa região de temperatura maior, eu vou conseguir realizar a limpeza da minha peça ali depois de uma forma mais fácil, porém, como desvantagem é que a parte operacional ali só consegue ocorrer acima de 160 graus Celsius, se eu precisar de temperaturas menores, eu vou ter que utilizar os óleos, e eu tenho ali o perigo de explosão e riscos ambientais, né? Muitos desses sais ali, eles são um passivo ambiental, então eu tenho que ter bastante cuidado com a questão da minha segurança quando eu estou utilizando esses sais, né? Aqui a gente tem alguns aços entregados que eu costumo realizar a mar têmpera, e aqui eu tenho algumas características os quais desse procedimento. Por exemplo, eu tenho aqui um aço, esses dois aqui são aços ao carbono, 1024 e 1070, né? A oxidação aqui, obviamente, pode ser uma temperatura elevada, e aqui a gente vê que, por exemplo, para alguns aços eu vou ter que utilizar o óleo, para outros eu vou ter que utilizar sais fundidos. Então, por exemplo, aqui o meu 4130, cadê o 4340, que é um aço muito conhecido, a gente realiza a têmpera dele, a mar têmpera, com o sal, né? O sal fundido entre 230 e 270 graus Celsius. Né? Aqui é só uma tabela, a gente vê que para alguns aços eu vou tender ali, quando eu estou precisando de uma temperatura menor, o óleo, quando eu estou precisando de uma temperatura maior, eu vou utilizar ali os sais fundidos. E aqui para aços, para cimentação, né, a gente vai ver mais para frente os tratamentos termoquímicos, mas aqui nessa tabela a gente já traz aqui para aços para cimentação, eu vou ter aqui também, alguns eu vou ter que utilizar o sal fundido, e outros eu posso utilizar o óleo, né? Mas isso aqui não é tão importante para a gente agora, né? Aqui, só para a gente reforçar a ideia que a gente trouxe de que eu tenho uma redução, por exemplo, das minhas distorções da minha estrutura, essa minha estrutura aqui, eu estou comparando, por exemplo, a minha têmpera em óleo, uma têmpera direta, eu estou comparando essa têmpera em óleo com a minha mar têmpera em sal a 250 graus Celsius e a minha mar têmpera em sal a 200 graus Celsius. Então, aqui eu tenho uma peça que eu tenho algumas dimensões, a gente não precisa entrar em detalhes em quais são essas dimensões agora. O mais importante aqui para a gente, que a gente quer avaliar como que está ocorrendo a distorção em cada tipo de tratamento térmico. E aqui a gente consegue ver que eu tenho uma variação dimensional, nos meus termos A, B, C, D e E, e essa minha variação dimensional na têmpera em óleo, a gente consegue ver que ela é bem superior aqui quando eu estou realizando a minha mar têmpera em sal, né, em comparação, né, a 250 graus Celsius, ou seja, uma temperatura ali um pouquinho mais elevada. Eu tenho aqui uma variação dimensional bem pequena comparado à minha têmpera comum, e a minha mar têmpera aqui, a uma temperatura um pouquinho menor, eu tenho uma variação um pouco maior, mas ainda assim ela é menor do que a minha variação dimensional quando eu estou realizando esse procedimento ali com uma têmpera comum em óleo. Bom, agora o nosso segundo tratamento, que é a austêmpera, que eles são normalmente dados juntos, porque eles têm os nomes parecidos, já a gente vai ter vou até passar um esqueminha para vocês não confundirem um com o outro, é que aqui eu já estou comparando, por exemplo, a minha têmpera convencional mais o revenimento com a minha austêmpera, né? A minha têmpera convencional, eu tenho um resfriamento no centro, eu tenho na superfície, eu tenho um resfriamento no centro, obtenho a minha martensita, depois eu faço o revenimento e obtenho a minha martensita revenida, né? Aqui, para uma estrutura aqui de um aço, aqui para um diagrama TTT, para eu realizar a minha austêmpera, como que eu vou realizar esse processo? De uma forma semelhante à mar têmpera, eu vou pegar essa minha peça e eu vou resfriar ela até uma temperatura acima do meu MI, ou seja, eu não vou ultrapassar ali a minha linha para o início de transformação martensítica. Depois que eu mantive essa temperatura aqui constante, né, ou essa temperatura acima desse meu MI, eu vou manter a temperatura constante tempo suficiente para que agora eu ultrapasse a minha linha de formação aqui das minhas fases mais estáveis. E o que eu obtenho? Quando eu estou resfriando aqui lentamente nessa região, eu vou obter a formação da minha fase bainita. Então, o objetivo da minha austêmpera é formar bainita. Então, como eu faço isso? Eu resfrio rapidamente até uma temperatura acima de MI, e a partir daí eu deixo a temperatura constante até que eu tenha a minha transformação completa em bainita. Então, aqui na minha austêmpera, o meu aço ele vai ser mergulhado aqui em um banho constituído de uma mistura de sais fundidos, e ele vai ser mantido uma temperatura constante entre 250 e 450 graus Celsius. Vai ser essa região aqui abaixo do nariz da minha curva, meu diagrama TTT, né? Aqui o diagrama TTT, ele é muito importante você conhecer ele, até para você saber que você vai conseguir resfriar até uma temperatura aqui abaixo, e também que você vai ter que estar abaixo da curva, porque para formar bainita eu tenho que estar abaixo
do nariz da minha curva do meu diagrama TTT. O meu resfriamento aqui, ele é feito em banhos de sais, aqui para eu evitar a formação de ferrita e perlita e induzir aqui a formação de bainita nas minhas peças, né? Eu não quero, se eu tiver um resfriamento aqui nessa temperatura, eu vou formar ferrita e perlita. Eu não quero formar ferrita e perlita. Eu quero formar bainita. Aqui eu tenho uma imagem de como é mais ou menos esse tratamento, que eu faço um resfriamento ali com sais fundidos a uma temperatura mais elevada para obter a minha bainita, que é uma estrutura aqui que ele tem uma dureza semelhante à da minha martensita revenida, porém ele tem uma maior tenacidade. Aqui nessa tabela, a gente consegue comparar algumas propriedades mecânicas aqui do meu aço 1095, que está sendo submetido a 3 tipos de tratamentos diferentes. Por exemplo, o aço 1095 temperado em água e revenido, né? Seria mais ou menos esse tratamento aqui convencional. A dureza dele, ó, ele tem 53 ROC-UC, aqui a energia absorvida durante o ensaio de impacto é o ensaio impacto uso de Sharpie, ele tem uma energia baixa e ele tem um alongamento bem pequeno, ou seja, é um aço que ele é muito duro, muito rígido, muito frágil. Quando eu tenho aqui uma estrutura que ele passou pelo meu processo de mar-têmpera e teve revenido, eu já vi que a minha energia absorvida foi um pouquinho maior, porém ele ainda não tem uma tenacidade que eu, ao menos para esse aço aqui, ele não tem um alongamento tão considerável. Já para o meu tratamento aqui de Aus-Tempera, para esse tratamento, eu mantive a minha dureza em níveis comparáveis aqui, né, 52, 53, porém a minha energia absorvida já foi bem maior do que a minha energia do meu processo mar-temperado e o meu alongamento, ele foi também um pouquinho melhor não, né? Foi bem melhor do que o alongamento aqui para os meus tratamentos de têmpera e de mar-têmpera. Então, a Aus-Tempera aqui, ele mostra uma vantagem quando eu estou comparando esses meus dois tratamentos, né? O que é o problema aqui da minha Aus-Tempera? O problema da minha Aus-Tempera é que eu não consigo realizar ele para todos os tipos de aço. Eu tenho que ter um conhecimento aprofundado da minha curva TTT, do meu aço, para eu conseguir realizar desse tipo de tratamento. Ó. O custo da minha Aus-Tempera, ele é até parecido ali com a minha têmpera, e o meu revenimento, em alguns casos, ele é até menor. Porém, eu tenho que entender aqui qual que vai ser o tipo de aço que eu vou poder realizar esse tipo de tratamento. Ó. A grande desvantagem desse processo é que, devido à característica dele, ele vai ser limitado aqui a uns pequenos grupos de aço. Vamos aqui dar uma comparada aqui em alguns tipos de aço. Ó. Eu tenho aqui o meu aço 1080. Nesse meu aço 1080 aqui, eu tenho uma dificuldade para realizar esse tratamento, por quê? Porque eu tenho que resfriar ele muito rapidamente, né, por questões aqui de segundos, até uma temperatura abaixo do nariz da minha curva, para depois eu deixar ele um bom tempo, né, para eu obter a minha estrutura bainítica, né, lembrando que aqui que eu tenho a minha bainita, então eu tenho que estar trabalhando nessa região aqui, né, do meu diagrama, né. É uma estrutura muito difícil, por quê? Porque eu tenho que ter uma taxa de resfriamento muito rápida aqui, né, até eu chegar aqui antes do meu MI. Para o meu aço 1034, ou seja, um aço baixo carbono, é impossível obter, por quê? Porque eu já vou tender a formar aqui estruturas estáveis, sem ser eu vou tender a formar ali ferrita e cementita antes de formar a minha bainita. Então, para esse caso aqui, onde eu tenho o nariz aqui muito deslocado para a esquerda, é impossível realizar esse tipo de tratamento. Então, o tipo de estrutura ideal, por exemplo, aqui o meu 5140, que eu até deixei aqui em negrito para a gente ver um aço que eu tenho uma facilidade de realizar esse tipo de tratamento, eu vou ter aqui um tempo considerável para eu chegar até a parte de baixo aqui do nariz da minha curva, né? Aqui, ó, se eu pegar a minha outra curva, eu tenho aqui coisa de 8 a 10 segundos para chegar nessa parte inferior, e depois aqui eu consigo, com pouco tempo, obter a minha bainita. Por exemplo, aqui em 5 minutos aproximadamente, né, mais ou menos essa região aqui, eu já obtive a minha bainita. Então, essa curva ela é favorável para eu formar a minha bainita. Vai falar, Júlio, então eu só preciso ter uma curva que esteja muito deslocada para a direita? Também não é assim, porque a gente vai olhar aqui esse meu segundo caso, esse meu último caso aqui, esse meu último caso eu tenho um tempo muito longo para eu finalizar a minha transformação. Por quê? Eu tenho uma curva aqui que está muito deslocada para a direita, eu tenho esse 9261, ou seja, eu tenho bastante elemento de liga, eu tenho um aço muito temperável, porém, eu consigo chegar aqui na minha temperatura de uma forma bem fácil. Eu tenho 10 segundos para chegar até aqui nessa temperatura de 250, 300 graus Celsius. Porém, para eu formar a minha bainita, eu vou ter que deixar muito tempo. Ó. Aqui está um dia. Imagina você realizar um tratamento térmico de um dia, é o custo desse tratamento térmico. Então, para eu ter um caso ideal para eu formar ali, para eu obter a minha Aus-Tempera, eu tenho que ter uma curva que eu tenha tempo suficiente para eu chegar aqui na minha região do nariz da minha curva para eu obter a bainita. E essa minha bainita não pode demorar também muito tempo para ser formada,
e senão eu não vou ter viabilidade econômica ali para manter essa peça dentro do forno durante tanto tempo. Então, é isso, minha gente. Essa é a característica ali da minha house tempera. E de forma geral, aqui só para eu comparar a minha mar tempera e a minha house tempera, para vocês lembrarem algumas dicasinhas ali para a gente, quando a gente estiver realizando alguns exercícios, é que a minha house tempera, eu vou ter o resfriamento até aqui acima da a minha faixa EMI, formação da martensita, porém eu vou manter ele nessa faixa de forma que eu vou obter aqui a minha bainita, né? O produto da minha estrutura aqui, ela vai ser a minha estrutura bainítica. Então, eu vou formar aqui a house tempera. A forma que eu uso para gravar qual é qual, para não confundir, é que na minha mar tempera, que é o meu segundo processo, eu vou ter essa mesma condição aqui de resfriamento até o início aqui, acima do início ali da minha transformação martensítica, só que aqui eu vou ter um resfriamento rápido, né, para eu obter o quê? A minha martensita, né, o produto aqui vai ser a martensita revenida, mas o produto inicial aqui vai ser a minha martensita. E como o nome é mar tempera, é só vocês lembrarem que esse mar aqui de mar tempera vai ter como produto aqui a minha martensita, né? Ou aqui o mar tempera, martensita temperada, ou martensita, no caso aqui do inglês, né, martensita revenida. Então, o meu produto aqui vai ser a minha martensita revenida durante o meu processo de mar tempera, né? Se vocês gravarem isso aqui, vocês já vão lembrar que a house tempera é o segundo processo, é o outro processo que vai ser o processo formador ali da minha bainita. Então, minha gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixe o feedback aí sobre a aula. Lembre de deixar o like desse vídeo. Caso não seja inscrito, se inscreva e dê uma olhada aqui no nosso programa de membros. A partir de R$5 apenas, você pode já apoiar o canal aqui de alguma forma e ter acesso a conteúdos exclusivos só para quem é membro. Dê uma conferida aí, beleza? Um grande abraço, até uma próxima aula aí. Tchau, tchau.